e pensa lá no Mar do Caribe. Ah, Mar do Caribe, que lindo, um mar azul ensolarado, parece uma pintura de calmaria, mas por trás dessa imagem, o maior poder militar do planeta já se movimenta. Porta-aviões, destroyers, submarinos e caças F-35 cruzam os céus e as águas da região. 4.500 soldados americanos posicionados em navios prontos para agir. No radar do Pentágono, o nome é claro, Nicolás Maduro. Mas a sombra dessa frota não está para a Venezuela. Essa sombra avança pelo mar, cobre as Antilhas, desce até o Atlântico Sul e, na minha teoria, ela ameaça pousar no Brasil. Hoje os navios estão diante de Caracas. Amanhã pode sobrar para Brasília. E nesse vídeo eu vou te mostrar a cronologia, os fatos, como Trump, passo a passo, construiu a narrativa de que o Brasil é governado por uma esquerda radical, como supostamente um ministro do STF, sancionado por Washington, virou símbolo de autoritarismo judicial ao olhar do mundo. E como a presença militar americana no Caribe já é ensaio para algo maior. E a minha provocação é simples. Não se trata mais se Bolsonaro vai ser ou não vai ser condenado, vai ser condenado. Ou se Maduro vai resistir. Se trata de saber até onde vai as sombras dessa frota. Porque na minha visão, se o Brasil continuar nesse caminho de inocência diplomática, podemos ser o próximo alvo. O mercado global não perdoa inocência, só estratégia. E vamos aos fatos objetivos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que Trump não tem medo de usar poder econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão. O Itamaraty reagiu dizendo que isso é uma ameaça inaceitável contra a nossa soberania. Enquanto isso, Alexandre de Moraes, presidente do TSE e ministro do STF, já foi sancionado sobre a lei Magnitsky, acusado de censura, perseguição e concentração de poder. Moraes bloqueou redes sociais, mandou prender opositores, suspendeu a plataforma X do Brasil, atitudes que para Washington são equivalentes a uma ditadura judicial. E nesse mesmo momento, no Mar do Caribe, a quarta frota dos Estados Unidos se aproxima, reforçada por caças F-35 em Porto Rico e exércitos militares conjuntos. Maduro reforça tropas em Táchira e Zulia. CELAC denuncia a presença militar americana, mas o fato é que os navios estão lá. E na minha opinião, não é uma coincidência que essa escalada diplomática e militar aconteça junto com sanções contra Moraes, tarifas contra o Brasil, tropas contra Maduro. É uma pinça que já cerca a América Latina. Agora veja a cronologia. Em julho de 2025, Trump aumenta a tarifa sobre produtos brasileiros de 10% para 50%. Chama o governo Lula de esquerda radical e diz que o Brasil se tornou um país perdido. Agosto de 2025, Moraes é sancionado, acusado de perseguição política e sufocar a liberdade de expressão. Setembro de 2025, porta-voz da Casa Branca fala abertamente em uso de poder militar contra ameaças à liberdade. No mesmo setembro, aviões venezuelanos sobrevoam um navio americano no Caribe em demonstração de força. E a escalada perfeita, um governo visto como radical, um judiciário chamado de ditador, um aliado de Putin cercado e a maior força militar do mundo já posicionada. E a pergunta não é se ele vai cair, a pergunta é quando ele cair, o que acontece com o Brasil? O mercado global não perdoa inocência, só estratégia. E a história não mente. Em 1983, os Estados Unidos invadiram Granada,
para derrubar o governo alinhado com Cuba. Em 1989, invadiram Panamá para tirar Noriega do poder. Em 1962, a crise dos mísseis em Cuba quase levou o mundo a uma guerra nuclear, mas foi resolvida com o bloqueio naval americano. No Oriente Médio, invadiram o Iraque com base em narrativa de armas de destruição em massa. No Afeganistão, mantiveram tropas por 20 anos em nome do controle do terror. Sempre o mesmo padrão. Primeiro a narrativa de ameaça de liberdade, depois as sanções econômicas, por fim, o poder militar. Hoje, em Caracas, o mesmo script, e na minha opinião, é ingenuidade achar que o Brasil está imune. Um país visto com uma esquerda radical e com um judiciário sancionando e diplomacia fragilizada. Já está na linha do risco. Enquanto porta-aviões cruzam o Caribe, enquanto Trump ameaça usar poder militar, o que o Brasil está decidindo? Regular a internet. O que o governo brasileiro fala? Que precisamos censurar as redes sociais para proteger a democracia. E é um contraste grotesco. O mundo fala de sanções, de guerra híbrida, de poder naval. O Brasil fala de tweet, de meme, de WhatsApp, de discurso do 7 de setembro. E na minha opinião é como tentar enfrentar um submarino nuclear com um barquinho de pesca furado. É patético. E no xadrez global, quem é inocente não é poupado, é sacrificado. Vamos ao nosso personagem, o seu Roberto. Acorda às 6 da manhã em Campinas. Ele tem uma pequena mercearia de bairro. Compra arroz, feijão, óleo, leite e vende fiado para os vizinhos. Todo mês ele luta para pagar o fornecedor. Agora imagine, os Estados Unidos aumentam as tarifas. O dólar dispara para 7,50 e a inflação explode. A gasolina vai para R$10. A energia elétrica sobe 20%. O arroz que ele comprava R$25 o saco passa a ser 40. O botijão de gás passa para R$160. A Dona Maria, cliente fiel, não consegue mais pagar no caderno. O movimento vai cair. Seu Roberto atrasa a conta de luz. O banco aumenta os juros. E é assim que a guerra chega. Sem tanque, sem bomba. Chega em forma de inflação, desemprego e desespero. E na minha opinião, essa é a guerra que o Brasil não está preparado para enfrentar. A guerra no bolso do cidadão comum. E não sou só eu que estou dizendo. A revista The Economy já alertou. O Brasil não entendeu o novo jogo da geopolítica. Larry Fink, da BlackRock, afirmou que mercados punem instabilidade e premiam confiança. Think tanks americanos classificam o Brasil como aliado não confiável, alinhando a Putin e Maduro. Elon Musk chamou Moraes de ditador e pseudo-juiz não eleito. E na minha opinião, quando o maior gestor de ativos do mundo, a principal revista de negócios e o homem mais rico do planeta apontam o Brasil como instável, isso não é coincidência. É um alerta. Então eu te pergunto, você acha que os Estados Unidos vão parar em Maduro ou vão continuar até Lula? Você acredita que o Brasil será tratado como potência respeitada ou como peão descartável? Na minha opinião, se o Brasil não tiver estratégia agora, vamos ser apenas figurantes de um filme que não escolhemos o roteiro. Então comenta aí, na sua visão, você acha que o Brasil ainda tem carta para jogar? Ou está derrotado até antes da partida começar? Claro que é uma teoria, mas tem vestígios, né? Se esse tema faz sentido, você precisa assistir também sobre o risco do Brasil quebrar. Exemplos como a Grécia, a França, a Argentina e também ditaduras também. Então segue aqui os meus vídeos, assista ao meu conteúdo, que eles se conectam. A sombra que começou no Caribe agora cobre o mapa do Brasil. O nosso país sempre acreditou que o Atlântico era barreira, que a distância geográfica era a proteção, mas na era dos porta-aviões, dos drones, da guerra cibernética, nenhum oceano protegerá ninguém.
Só estratégia protege. O Brasil pode ser potência se tiver inteligência, ou pode ser alvo se insistir em ser inocente. E na minha opinião, o tempo da inocência já acabou. O mercado global não perdoa, a guerra não espera, a sombra já chegou até nós. E eu sou Thiago Bordon e até a próxima.